Bom dia a todos. Iremos apresentar o capítulo 10, as fontes, Constituição e Codificação no Brasil do século XIX, do livro Direito na História do autor José Reinaldo de Lima Lopes. Atividade esta proposta pelo professor Dr. Argemiro Ribeiro de Souza Filho, da disciplina História do Direito. Bem, o trabalho será apresentado por nós da seguinte forma. Formulamos 13 tópicos importantes que serão apresentados para um melhor entendimento do capítulo estudado. Primeiro, como o liberalismo influencia o direito brasileiro no início do século XIX. Do ponto de vista da cultura jurídica, o liberalismo, como doutrina econômica mais que política, foi um elemento-chave no discurso dos brasileiros. Não se confundia o liberalismo com democracia. O liberalismo inspirou uma Carta de Direitos que foi incorporada à Carta Constitucional de 1824, a Constituição do Império do Brasil, mas a Carta aceitou a divisão entre cidadãos ativos e passivos, isto é, eleitores e não eleitores. O liberalismo da independência foi envolvido nos mesmos temas da autonomia nacional e foi também contra o sistema colonial, contra os monopólios estancos, o fisco, a antiga administração da justiça e a administração portuguesa. Segundo, qual foi a principal tarefa dos legisladores após a independência e qual foi o resultado dela? A primeira tarefa dos legisladores foi adotar um país de um quadro legal e institucional. Era preciso garantir liberdades públicas escrita na Carta de Direitos do artigo 179 da Carta Constitucional do Império, que por sua vez incorporava muito das declarações de direitos do final do século XVIII. Era preciso formar os quadros do Estado. Era necessário reformar as instituições do antigo regime, a justiça, o governo, a fazenda e a guerra. O que caracterizou a opção de Frei Caneca à Constituição de 1824? Qual era a sua posição sobre o poder moderador? Frei Caneca se opôs à Constituição de 1824. Suas objeções ao projeto são as seguintes. Em primeiro lugar, não havia determinação do território do Império, o que punha em risco a independência. Também criticava o caráter centralizador que retirava das províncias poderes de legislar sobre seu interesse. E a terceira série de críticas se refere ao poder moderador, pois, segundo ele, consiste em uma desigualdade que se refunde toda em aumentar os interesses do imperador, que seria o meio de criar a classe da nobreza opressora dos pobres. No discurso de Frei Caneca já se encontram os temas que atravessarão o debate político e jurídico do império: poder moderador e centralismo, soberania popular e representação política, entre outros. O que caracterizava o poder moderador? O poder moderador dá ao imperador o direito de ser, ao mesmo tempo, chefe do Supremo e primeiro representante, para que incessantemente vale sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. O sistema brasileiro delegará ao imperador uma representação não eleitoral dos interesses gerais e permanentes de todo a nação, e não das partes dos partidos. Este poder incluía interferências no funcionamento legislativo. O poder moderador não era defendido como um poder absoluto, mas como um remédio aos impasses do partidarismo. O imperador acumulava ainda a chefia do executivo, exercida pelos seus ministros de Estado, pela qual provia cargos públicos, inclusive nomeando bispo e administrando os benefícios eclesiásticos. Quinto, quais eram os objetivos do Código Criminal? Quais as suas características principais? O Código Penal precisava ser feito para revogar o livro 5º das ordenações, ainda em vigor de forma geral. Devido ao caráter excessivamente rigoroso do livro 5º das ordenações, o resultado vinha sendo o oposto do esperado. A lei excessivamente rigorosa provocava no juiz desejo de mitigá-la. Afinal, terminava-se com uma crescente impunidade. O estilo do Código Penal nos é familiar e escapa àquela das ordenações, casuístico aos nossos olhos. Abre-se com uma parte geral sobre os crimes e as penas. O título primeiro define de forma abstrata o crime,
os crimes justificáveis, o criminoso, a circunstância agravante e atenuante. A satisfação e indenização da vítima também é objeto do Código. Apesar de todo o empenho em dar ao país o Código Liberal, é claro que o direito penal de uma sociedade desigual conservou as desigualdades. Sexto, como se divide os crimes no Código Criminal? Os crimes dividiam-se em público e privado, conforme a vítima. Eram públicos os crimes contra a existência do império, contra o livre exercício dos poderes políticos, contra o livre exercício do direito político do cidadão, contra a segurança interna do império e a tranquilidade pública. Era particular os delitos contra a liberdade individual, contra a segurança individual, incluindo o homicídio, contra a propriedade, furto, contra a pessoa e contra a propriedade, roubo. Sétimo, porque o Código do Processo Criminal é uma grande vitória legislativa dos liberais. O Código do Processo Criminal é uma grande vitória legislativa dos liberais, pois põe fim praticamente ao sistema judicial antigo, introduz novidades complexas trazidas da Inglaterra, especificamente o Conselho de Jurado no recurso de habeas corpus, inexistente na tradição do direito continental. A investigação criminal das Filipinas, a devassa de tom inquisitorial, desaparece e é substituída por um juizado de instrução, de perfil contraditório sobre a direção do juiz de paz, leigo e eleito. Quais as suas características e como ele se organizava? O Código se divide em duas partes. A primeira reorganiza a justiça criminal. A justiça disciplinada no Código de Processo passa a contar basicamente com juízes de direito, juízes municipais, juízes de paz, promotores de justiça e jurados, em grau de recurso. Haveria juntas de paz ou as relações. O Código incorporou a publicidade de todas as audiências, embora tenha conservado muito destacado o papel dos escrivãos. A segunda parte do Código dispunha sobre o processo em geral. O processo poderia ser sumário ou ordinário. Eram sumário os processos de competência do juiz de paz, o processo ordinário era de competência do Conselho de Jurados, tanto na fase de denúncia quanto na de julgamento. 9. O que eram os juízes de direito, os juízes municipais, os juízes de paz? Os juízes de direito eram nomeados pelo imperador e atuavam na comarca. Sua função principal era presidir o Conselho de Jurados e aplicar a lei aos fatos. Substituir os juízes de fora, eram vitalícios e deviam ser bacharéis em direito com prática de 1 ano de fora. Os juízes municipais seriam nomeados pelos presidentes de província ou eram formados em direito ou advogados hábeis. Substituíam os juízes de direito e não eram vitalícios, nomeados por 3 anos. Juízes de paz tinham função de polícia e de jurisdição no processo sumário. Eram cargos eletivos criados em 1828, que se renovavam a cada ano. Principalmente, tiveram funções investigativas como juízes de instrução. 10. Quais as características e motivação da reforma do Código de 1841? A reforma do Código de 1841 foi resultado da reação dos conservadores. A Lei de 3 de dezembro de 1841, formando o Código do Processo, esvaziou as atribuições de um juiz de paz. A reforma foi centralizadora e potencializante. O imperador passava a nomear o chefe da polícia na corte e nas províncias, escolhido dentre os desembargadores e juízes de direito. Os chefes de polícia seriam auxiliados por delegados e assumiam funções dos juízes de paz, não apenas fazendo o inquérito, como também dando as sentenças de pronúncias. 11. Quais os principais aspectos disciplinados no Código Comercial de 1850? O Código Comercial viria por fim a muitas coisas que existiam em função das ordenações. Viria também no bojo das reformas que se faziam em outras áreas, especialmente a Lei das Terras e a Lei Eusébio de Queiroz, que poria fim ao tráfico. O Código serviria em parte de direito privado comum, enquanto não surge o Código Civil. O Código propriamente se dividia em 3 partes.
o comércio em geral, do comércio marítimo e das terras. 12. Qual era o objetivo do regulamento de número 737 de 1850 e quais as suas principais contribuições? O regulamento 737 de 1850 previa nas formas de execução verdadeiros casos de prisão civil por dívida. Este regulamento não alterou substancialmente o processo, apenas lhe deu ordem e sistematicidade de exposição. De modo geral, o regulamento de 1850 criou uma cultura e manteve grandes partes da cultura antiga. E por fim, o 13º item, que é o projeto Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas rejeitou um modelo francês de códigos, sendo assim muito original. Sua obra foi a Consolidação das Leis Civis, que foi aprovada pelo governador em 1858. A consolidação obedeceu às seguintes divisões das matérias: uma parte geral sobre as pessoas e as coisas, uma parte especial dividia em 2 livros, o primeiro sobre os direitos pessoais, incluindo relações pessoais em função da família e as funções derivadas do contrato e dos atos ilícitos, o segundo tratado dos direitos reais, inclusive materiais de sucessões, o direito reais de garantia. Pode-se dizer que os projetos Teixeira de Freitas têm um fundo burguês e, ao mesmo tempo, aceitam algumas formas de direito natural, ou seja, certa concepção do que é razoável e racional em direito. Mas ele é, sobretudo, um romanista dos novos tempos, que é organizar tudo sobre um sistema conceitual. Bem, pessoal, aí foram os 3 itens escolhidos por nós para que possamos ter um maior